Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara da primeira sessão, período da manhã do dia 15 de julho de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcanjo Zanin, Nelson Kish, Letícia Domingos Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto Souza Gonçalves. Também está presente a conselheira Mauritânia de Souza Mendonça, que vai julgar o item 37 da pauta, processo esse em que a conselheira Letícia Domingues se declarou impedida. Tá? Antes de dar início à sessão propriamente da manhã do dia 15 de julho, nós vamos encerrar o julgamento que havíamos iniciado, o julgamento do item 25, consultora Lix da Cunha S.A., relatora conselheira Luciana Zanin, que havíamos iniciado ontem ao final da tarde. Tá? E vamos concluí-lo agora, tendo em vista a concessão de vista em mesa desse processo, para que fossem verificados alguns pontos do mesmo. Então, a conselheira ontem leu o relatório e leu o seu voto, no sentido inicialmente de baixar o processo em diligência e, caso negado, dar provimento ao recurso. Me corrija se eu estiver errado, conselheiro. Sim, foi isso mesmo, presidente. Então, havíamos iniciado as discussões e a votação. Não tínhamos voto de ninguém ainda, tá? A senhora mantém o seu voto na forma como foi colocado ou fez alguma alteração, algum ajuste? Sim, presidente. Depois dos debates ontem, né, eu acabei verificando que realmente era desnecessário abaixo dos autos em diligência, até porque já era possível confirmar, né, a procedência do recurso voluntário em razão de duas situações, sendo a primeira, né, que não seria cabível realmente a multa de ofício que acabou sendo mantida pela DRJ, ante as próprias razões de decidir da DRJ no sentido de afastar a exigência do imposto. Então, uma vez afastado o principal, não subsidiaria razão para aplicação da multa de ofício. Então, por isso, seria o caso de dar procedência ao recurso. Além disso, também, né, a multa, ela se deu em razão, o lançamento contra a recorrente se deu em razão de uma exigência da obrigação dela, enquanto fonte pagadora, na retenção do imposto de renda-fonte, incidente sobre pagamentos realizados, né, via execução trabalhista a 3 de seus ex-empregados. E como foi verificado no processo, esse pagamento via execução trabalhista, ele se deu através de uma penhora no rosto dos autos, de um crédito que a recorrente tinha em decorrência de um outro processo. Esse valor ele foi transferido, né, para uma conta veiculada pela própria Justiça do Trabalho, ao valor integral da condenação, né, que foram os 490 mil aproximadamente. Por essa razão, esse valor foi integralmente levantado. Então, nesse momento, é possível verificar que realmente, como alegado pelo contribuinte involuntário, não estava na alçada dele deliberar sobre a retenção, até porque ele não tinha poder sobre isso. O numerário sequer passou, né, pela disponibilidade financeira dele. Ele já foi transferido direto da penhora efetuada no rosto dos autos de um processo, né, no qual ele tinha esse crédito em razão da União para essa ação trabalhista. E na ação trabalhista, o valor já foi levantado pelos reclamantes, né, autores da execução. Então, em razão dessa impossibilidade dele em fazer a retenção, justamente porque, né, como até bem considerado pela conselheira Letícia e pelo conselheiro Daniel, haveria uma obrigação praticamente, né, tida por impossível no momento de fazer essa retenção. Então, haja vista a inexigibilidade de conduta dele nesse sentido, pela impossibilidade do cumprimento, é que eu entendo também que não é cabível a multa que havia sido mantida pela DRJ. Então, por esses dois argumentos, eu dou procedência ao recurso voluntário. Muito bem. Conselheira, o seu vídeo está congelado.
A senhora vai ter que dar um refresh aí. Entendi. Para mim aqui, vocês estão normaizinhos, assim, tá... Sua conexão tá congelada. Ela caiu. Deixa ela entrar de novo, a gente inicia a votação. Ok. Muito bem. Então, o voto é pelo provimento do recurso voluntário. Conselheiro Camerano. Conselheiro, o microfone. Bom dia a todos. Então, além de toda essa argumentação trazida pela conselheira relatora, caso se alguma multa fosse devida, seria multa isolada, e não a multa como foi lançada acompanhada do imposto. Se ela fosse lançada somente a multa, teria uma outra fundamentação, levando em consideração, no caso, aquele parecer normativo, que fala da multa aplicável após a entrega da declaração de imposto de renda, no caso de falta de retenção, que não foi o caso. E também não é esta a fundamentação para o provimento do recurso. Mas eu acompanho o voto da relatora, presidente. Muito bem. Doutor Daniel. Presidente, a gente debateu muito ontem, e eu acho que eu já deixei clara a minha posição, eu acompanho o voto. De fato, a multa que foi mantida não tem embasamento legal, é a multa de ofício que acompanha o principal, né, prevista no artigo 44 da Lei 9430. Se fosse aplicável alguma multa, seria a multa do artigo 9º da Lei 10.426, né, que trata do caso de multa quando você deixa de fazer a retenção. Além disso, tem a questão da própria impossibilidade da retenção, que aconteceu no caso dos autos, porque não foi um pagamento voluntário feito pelo contribuinte, mas foi uma execução com a penhora do valor integral que foi transferido para a Justiça do Trabalho. Então, eu não vejo, além de outros erros e equívocos que a gente viu no próprio lançamento, o cálculo do tributo, etc., então, eu não vejo a menor possibilidade de manter esse lançamento, não. Eu acompanho a relatora. Ok. Doutor Nelson. Doutor Nelson, microfone. Desculpa, Nelson. Doutor Nelson. Pulei o doutor Carlos André. Falha nossa. Me desculpa. Doutor Carlos André, por favor. E eu acompanho a relatora. Ótimo. Agora sim, doutor Nelson. Nelson, microfone. Alô? Oi, estamos ouvindo. Presidente, neste caso, eu consultando hoje agora, o PN1 COSIT 2002, parecer normativo COSIT número 1 de setembro de 2002, ele aborda a questão da responsabilidade tributária no caso de não retenção por força de decisão judicial, né? E no item 21, consta o seguinte: existindo provimento judicial que impeça a fonte pagadora de reter o imposto de renda incidente na fonte, de forma exclusiva ou por antecipação, será efetuado o lançamento de ofício em nome do contribuinte beneficiário do rendimento, quando a obrigação de tributar o rendimento já estiver caracterizada. Então, eu acho que é nesse sentido do voto da relatora. Então, eu voto com a relatora. Com a relatora. Ok. Doutora Letícia. Com a relatora, presidente. Doutor Eduardo. Bom, depois de todo o debate, a análise detida, eu acompanho também, presidente. Eu também acompanho, então temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário, ok? E assim nós encerramos o julgamento de todos os processos da sessão do dia 14 de julho, sessão vespertina,
para não dizer sessão da tarde, do dia 14 de julho, com esse item 25. E vamos dar início, então, à própria sessão do dia 15 de julho. Presidente, eu vou desligar o computador aqui, que deu um problema, e da sequência eu retorno. Só para uns 2 minutos. Tá ok, a gente espera você retornar, tá? Tá ok. Então, apoio, por favor. Você pode parar a gravação?